Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus. Estou feliz. Hoje, segunda-feira, início de semana. O que você tem preparado? Coisas boas? Espero que sim, que a sua semana seja maravilhosa, abençoada por Deus, cheia de bênçãos, vitórias e milagres em nome de Jesus. Gente, hoje a palavra nós vamos meditar sobre nós não conhecermos Jesus pessoalmente, mas que nós o amamos incondicionalmente. Nosso texto de hoje vai dizer, em 1 Pedro 1:8, diz assim: embora nunca o tenhais visto a Jesus, vós o amais. Então, nós amamos a Jesus mesmo sem vê-lo, né? Sem tê-lo conhecido pessoalmente. Mas hoje somos conhecidos de Jesus, né? Nós somos amigos de Jesus. Nós somos muito ligados a Ele mesmo sem ter o visto pessoalmente. E assim, da mesma forma, somos amigos de Deus, Pai Todo-Poderoso. Porque Jesus disse: quem viu a mim, viu também ao Pai, porque eu não faço as coisas de mim, mas sim tudo para agradar ao Pai Celestial. Amém? Bora tomar água, não se esqueça. No tempo frio a gente toma pouca água, mas eu recomendo, mesmo estando frio, tome bastante água, gente, porque água é vida. E o que não pode faltar... Eita, que já tá acabando as nossas promessinhas aqui. Quando terminarem aqui, eu volto com todo o pacote que nós já lemos para estar nos mostrando novamente, para que todo dia nós tenhamos uma mensagem. Vamos ver a mensagem de hoje de Deus para nós. E a promessa de hoje está em Salmos 23:4. Salmos 23:4, que vai nos dizer o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a promessa de hoje que o Senhor nos faz, mesmo que nós estivermos no vale de sombra da morte, Ele está conosco, Ele nos cuida, Ele carrega, cada um de nós na destra da mão dEle, né? E com Ele estamos seguros, só com Ele estamos seguros, amém? Palavra maravilhosa, promessa maravilhosa. Se você está passando pelo vale de sombra da morte, seja o que você está passando, o processo que você está vivendo, né? Não se esqueça, Jesus está aí junto com você. Nos momentos mais difíceis, Ele está te carregando no colo, amém? Eu creio, você crê nisso? Então vamos profetizar? Vamos profetizar algo maravilhoso sobre as nossas vidas? Então repita comigo em voz alta, se puder. Se não puder em voz alta, em pensamento. Mas repita comigo: eu sou abençoada ou abençoado, né? Por Deus Todo-Poderoso. Sou digno das bênçãos do Senhor. Deus me cobrirá com a sombra das suas asas. Eu vou me livrar das aflições que estou vivendo em nome de Jesus. Alcançarei a minha vitória em breve. Alcançarei a minha cura em breve. Alcançarei a minha vida melhorada, a minha vida restituída em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo na minha vida e na sua vida. Amém? Então vamos ao texto de hoje.
Meus amores, hoje eu tô assim, enérgica de novo, super, super, super feliz, porque quando eu medito a palavra do Senhor, eu sinto a presença do Senhor, eu sinto Ele me envolver, e eu espero que você sinta também aí do teu lado o que eu tô sentindo agora, a alegria de saber que nosso Deus está nos ensinando a ser fortes, está nos ensinando a lidar com as questões da vida e está nos aprimorando, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento da palavra dele, né? Conhecimento. A palavra vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento? Bíblico. Então nós precisamos ter o conhecimento bíblico. Então vamos lá para mais um conhecimento de hoje, e hoje vamos analisar 1 Pedro 1:8, que diz assim: embora nunca tenha visto a Jesus, vós o amais. Não fica comovido com a compaixão que Jesus demonstrou quando trouxe de volta à vida o filho de uma viúva? Então você não fica comovido, né? Aquela viúva perdeu o seu filho. Todos sabemos que naquela época as viúvas sofriam muito porque não tinha como se sustentar, porque não tinha o seu marido para trazer o sustento para casa. Então os filhos é que traziam sustento. E aquela mulher perdeu o seu filho. Imagina a tristeza daquela mulher. E Jesus se compadeceu, né? Então, de a gente ficar sabendo dessa história nos alegra. Nós não vimos Jesus, mas nós vimos as ações dele, que reflete até hoje em dia. E tem mais. Não é maravilhoso saber que ele, o Filho de Deus e o maior homem que já viveu, humildemente lavou os pés dos discípulos? Gente, para quem não sabe, naquela época, lavar os pés de alguém era do servo fazer. Era da pessoa mais baixa, classicamente falando, né? Então, era a pessoa assim, menos prezada. Era a pessoa que era desprezada, né? Um servo mais simples. Era o menor de todos os servos, né? O mais simples de todos os servos. Ele tinha essa função, né? Porque naquela época não se tomava banho todos os dias, várias vezes no dia, como nós fazemos hoje. Não tinha água como nós temos aqui, onde nós moramos, né? O suficiente para isso. Então, as pessoas tinham o costume de andar muitas distâncias, né? E aí os pés sujavam, né? O rosto ficava suado, né? Empoeirado. E aí o que eles faziam, né? Lavavam o rosto e lavavam os pés, né? Era como se tivesse tomado o banho nosso hoje, né? Não faziam isso sempre, tá, meus amores? Eles tomavam banho, mas não na frequência que nós tomamos hoje, tá bom? Pelo amor de Deus, não vamos dizer por aí que a missionária falou na internet que o povo antigamente não tomava banho. Tomavam, tá bom? Mas não com a frequência que nós tomamos. Mas eu só queria explicar isso. Então, Jesus, ele fez a função do menor servo, do mais simples servo, né? Então, ele se humilhou, ele se rebaixou. Graças a Deus, dele ser o maior homem que teve aqui na Terra, maior no sentido de melhor em tudo, né? Ele se humilhou, se tornou o menor quando lavou os pés dos seus discípulos. Olha que Deus é esse, né? Que Deus é esse, meu Deus, que abre, né, o mar. Que Deus é esse que traz pão do céu no deserto, que traz água no deserto, que para o sol. Que Deus maravilhoso é esse, que abençoa você, que me abençoa e que é humilde. E ele é acessível a todos nós. Gente, eu fico assim maravilhada.
com esse Deus poderoso. Nós sabemos que os deuses falsos, né, Baal e os outros mais, eles requerem sacrifícios das pessoas, né? Embora nós sabemos que eles não têm poder algum, né? Tem os seus poderes malignos lá, né, de Satanás, mas as suas estátuas, suas estatuetas não têm poder algum, né? E o povo confiava neles e eram escravizados por ele. Ao contrário, Jesus, Deus, o Espírito Santo nos livra da escravidão do pecado e nos traz a verdadeira liberdade, onde eu e você podemos escolher a servir a Deus de coração, de vontade e não por obrigação, porque Deus, ele não quer nada obrigado. Ele quer que nós acheguemos a ele com amor, com alegria. Amém? Nosso Deus é maravilhoso. E não para por aí, não. Não fica emocionado de saber que ele, embora fosse maior e mais sábio do que qualquer outro homem, era acessível a todos, inclusive a crianças. E olha que maravilha, é o que eu disse, né? Ele era o maior de todos, mas era tão humilde que deixava chegar nele até as criancinhas. Certa vez estava ali sentado, ensinando, e vieram algumas crianças, né? E o pessoal tentou afastar. Ele disse, não, deixai chegar a minhas crianças, porque delas são o reino dos céus. Só vai entrar no céu aquele que tem a inocência, a sinceridade, o amor e não ter pecado, né? Como a criança. Se você pecou, se arrependeu verdadeiramente, né? Se você praticar tais coisas como as crianças fazem, né? Você herdará o reino dos céus. Amém? Não sou eu que disse, é a palavra que disse, não nessas minhas palavras, mas foi Deus, né? Foi Jesus quem disse que era para deixar aproximar dele as crianças. Hoje eu tô com sede, acordei com sede. Vamos ver mais aqui. À medida que aumentava nosso amor, que aumenta, né? Nosso amor por Jesus, aumenta também nosso amor por Deus. É como eu disse, Jesus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, quem conhece Jesus, conhece também a Deus. Isso é aprimorado conforme meditamos nas provisões amorosas que Deus fez para termos prazer na vida. A beleza da criação, a infindável variedade de alimentos gostosos, a agradável companhia de bons amigos e as incontáveis coisas prazerosas que nos dão alegria e satisfação. Agora preste atenção. Pense também em todas as coisas que Deus tem feito por você pessoalmente. Não concorda que ele merece o seu amor? Então aqui nós vimos que Deus, ele faz coisas maravilhosas, diversos frutos para a gente nos alimentar, a companhia de nossos amigos, tantos prazeres, né, que Deus nos permite ter. E pessoalmente, o que Jesus fez por você, o que ele faz por você. Se eu for contar aqui, eu vou ficar praticamente 41 anos, que é o tempo de vida que eu tenho, contando as maravilhas, porque todos os dias Deus fez algo bom para mim. Irmã, todo dia Deus fez, todo dia mesmo. Todos os dias, meus amores. Todos os dias que eu acordei pela manhã, respirando esse fôlego de vida, acordei saudável e só aí já é motivo de me alegrar e agradecer a Deus, porque muitos deitam e não se levantam.
Muitos dormem e acordam enfermos, e eu estou acordando feliz, né? Eu tenho alimento, eu tenho provisões, meu esposo tem trabalho para nos sustentar, né? Deus nos sustenta de todas as formas, e só aí já é um motivo enorme para nós amarmos eles, né? Então vamos amar. E de que forma eu posso amar ele? Que não seja só da boca para fora. É obedecendo. A maneira que eu obedeço o que Jesus nos instrui, então eu estou amando ele de volta, porque ele se entregou a si mesmo por mim e por você, e nós precisamos também nos entregar por inteiro para ele e sermos crucificados com Cristo, morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida espiritual esplendorosa na presença de Deus. Amém? A palavra de hoje está muito bonita, graças a Deus. Vamos ver aqui o título, né, da nossa palavra de hoje, que diz assim, vamos ver ela na íntegra, né? 1 Pedro 1:8 diz assim: ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, resumindo, nós não o vimos, né? Nós não vemos, não tocamos nele, mas nós cremos e exercemos fé e nós amamos o nosso Deus, né? Que maravilha, que palavras poderosas, né? Que nos fortalece sempre. Amém? Nós vamos ver aqui Lucas 7, do 11 ao 15. Na verdade, do 11 ao 17, que vai falar sobre Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E diz assim: e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ele ia grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor comoveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou no caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Olha que maravilha. Então, nós vemos aqui que Jesus, vendo, né, chegando ali naquela cidade e vendo aquela viúva, né, enterrando seu único filho. Olha que tristeza, ela já não tinha seu esposo e o seu único filho morrera. Então, ela ficou arrasada e Jesus se compadeceu dela e disse: não chore, mulher, né? E trouxe o jovem à vida, né? Olha que maravilha, Jesus, ele se compadece de cada um de nós e ele tem se compadecido de mim, de você. Não acredite que Deus te abandonou, não tem esses pensamentos negativos não vêm de Deus, tá? Então, glorifique ao Senhor e creia
que ele vai te curar. Aliás, que ele já te curou, porque existe um tempo entre a cura e o acontecer da cura. Então você ora, profetiza e essa oração vai até Deus e ele concede e tem um certo tempo para realização desse desejo que você tem no seu coração. Amém? Deus cumpre as orações, né? Ele ouve e responde todas as nossas orações. Amém? Vamos ver aqui agora João 13, dos 3 ao 5, que fala sobre Jesus lavar os pés dos discípulos. Diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que havia cingido. Olha para vocês verem que maravilha, né? Então nós vamos ver aqui o cuidado de Deus, né, para conosco, o cuidado de Jesus para conosco, né? Mostrando ali para nós hoje que aquele que quer ser o maior precisa ser o menor nessa terra. Para ser grande espiritualmente, precisamos ser pequenos nessa vida mundana. Amém? Vamos ver agora também Marcos 10, o 13 e o 14. Na verdade, o 13 ao 16, né? Que vai falar sobre Jesus e as crianças, que eu disse, né? Lembra que eu disse que não foi eu que disse? Foi Jesus quem disse, né? Deixai chegar a mim as criancinhas. Então, vamos ver aqui. E diz assim: e traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Olha que maravilha. Jesus, ele não esquecia nem das crianças, né? Ele tratava bem a todos. Ele falava: olha, deixa chegar a mim as crianças. Por que que ele disse isso? Porque lá atrás já tem aquela lei que ensina, diz assim, ó: ensine o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando cresça, não se desvie dele, né? Então, Jesus estava ensinando aquelas crianças e também as abençoando para que quando crescesse, não se desviasse do caminho bom. Amém? Que maravilha, né? E para nós encerrarmos, nós vamos ver aqui em Atos 14, 17, que diz assim: e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria os vossos corações. Então, olha, Jesus foi para o céu, mas ele mandou chuva, né? Como eu disse, né? Ele mandou chuva e veio os tempos frutíferos, enchendo de mantimentos para nós. Então, olha que alegria. Entre as coisas boas que Deus nos fez, né? Que Jesus nos fez, quando ele foi para o céu, ele continuou nos alimentando materialmente, né?
Porque nós plantamos a semente, mas é a chuva que dá o crescimento, né? É Deus que faz germinar e crescer, né? Olha que maravilha, Deus não esquece de nenhum detalhe, né? Nós é que nos esquecemos de quão grande é o amor dele por nós. Por isso precisamos lembrar. Por isso eu repito a você aquela pergunta no finalzinho que diz assim, ó. Aliás, diz assim: não concorda que ele merece o seu amor? Você concorda que Deus merece o seu amor? Então demonstre o seu amor por ele, né? Em obediência, em conhecimento, né? Em fazer o ID do Senhor. E eu conto com vocês nessa empreitada nossa. Já estamos com mais de 1.000 inscritos, graças a Deus, né? Nossa nova meta é 10.000 inscritos. Me ajudem, né? Porque essa meta é bem maior. Mas nós vamos conseguir. Eu profetizo que nós vamos conseguir. E vamos trazer restituição para vidas, vamos trazer cura espiritual, material, financeira, né? Sentimental. Vamos fazer um mundo melhor, eu creio. Não porque nós estamos fazendo, mas porque Deus está no controle de tudo e Ele é acessível e Ele ouve a nossa oração, vê a nossa dedicação aqui, né, em levar a palavra dele à frente e vai nos ajudar, nos abençoar também, à medida que nós abençoamos o próximo. Amém? Então, com essas palavras eu termino dizendo: me ajude compartilhando, comentando, se inscrevendo, curtindo, pedindo oração, né? Vamos evangelizar junto, né? Envie essa mensagem para alguém que precisa renovar suas esperanças, que precisa lembrar que Deus nos ama e que nós temos que amá-lo também. Amém? Vou ficando por aqui, meus amores. Tem que cuidar aqui, fazer aquele almocinho delicioso para o meu esposo, né? Que eu tenho que ser uma esposa cuidadosa. Ontem, culto de senhoras, né? A pregadora, a diaconisa Ana Lúcia, pensa numa pregação maravilhosa. Ela disse: olha, não pode deixar os maridos sem comida, não. Se atrasar o almoço ou o jantar é confusão. Então, eu não quero atrasar. Quero ser uma boa esposa, em nome de Jesus. Amém? Vou ficando por aqui. Desculpa as brincadeiras. Eu gosto de brincar, gosto de sorrir, porque o povo de Deus precisa ser alegre. Amém? Gente, um fortíssimo abraço de quebrar costela em você, um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo. Amém?